Então, as máscaras larvárias foram introduzidas no universo teatral pelo pedagogo Jacques Lecoq, que fundou a Escola Internacional de Teatro dele em Paris em 1956. E o qual, junto com o Amleto Sartório, era um grande pesquisador das máscaras, né? Esse curso vai, geralmente quando eu tenho uma carga horária maior, como é nesse curso, eu inicio sempre abordando a máscara neutra, porque ela ajuda muito a organizar o corpo do ator quase que matematicamente, né? Buscar as linhas equânimes do corpo dele, tentar que ele abandone um pouco o passado gestual dele, os seus vícios, né? E tente localizar a partir dessa base neutra os seus gestos expressivos, né? Porque se a gente traz um gesto muito cotidiano para a cena, ele já tem uma expressividade que acaba contaminando todas as figuras que a gente está tentando compor, né? Como algo novo, criativo. Aí depois eu inicio com as larvárias. As larvárias, elas foram produzidas para o Carnaval de Basel, na Suíça alemã, e o Jacques Lecoq descobriu elas, né? Na realidade são máscaras grandes, bem maiores do que a face humana, e tem um orifício muito pequeno, né, na área dos olhos, e elas têm um estado intermediário entre o homem e o bicho, né? E isso que torna elas tão interessantes para a pesquisa teatral, né? Porque você se atém muito menos em uma reprodução, uma construção de personagem, de tipo, e mais em conseguir desenhar, contornar alguns estados energéticos, algumas expressões tonais, né, que você vai descobrindo a partir da pesquisa física. Uma coisa que é muito interessante por causa desse orifício, né, ser menor, e também tem uma outra característica, que elas são bem maiores do que a face humana. O Jacques Lecoq, ele coloca espumas aqui para contornar a face do ator e deixar mais estável a máscara. Eu fiz essas máscaras com o Philippe Goulier, que também era um professor da Jacques Lecoq, e ele usa elas assim soltas. E eu uso as máscaras soltas porque eu acho que isso provoca uma vulnerabilidade, né, uma instabilidade no trabalho do ator que eu acho bem interessante, assim, sabe? Você fica um pouco à mercê das máscaras. E eu acho muito legal você ficar à mercê da cena, né, e do todo, né? Que as tuas ideias não se sobreponham demais à cena, né? Que você fique mais atento, mais sensível ao mundo fenomenal que está aí também pulsando, falando, e que muitas vezes por uma insensibilidade provocada por um estímulo excessivo, né, do recurso mental, intelectual, a gente acaba ficando um pouco mais cego para as outras informações que estão por aí. Então, essa questão do olho ser pequeno e dessa instabilidade, a gente enxerga parcialmente com a máscara, né? Muito pouco. Então, é importante ativar os outros sentidos, né? Eu faço um trabalho com os 5 sentidos, apesar de que com essas máscaras a visão parcial, né, que ajuda ao trabalho com elas, e o tato e a audição, né? O tato, porque a pele vai percebendo, às vezes eu estou na cena, nem pela visão periférica eu consigo enxergar o meu colega da cena, ou às vezes não estou conseguindo enxergar a plateia, mas eu sinto a quentura do corpo dele se aproximando de mim, ou, né, até mesmo reações sinestésicas, assim, né, que fazem eu perceber a proximidade do colega ou de outros objetos, né, e estruturas que estão no espaço e na cena. E a audição, com certeza, né? Qualquer estímulo sonoro é motivo de diálogo da máscara, e é muito interessante, assim, porque você pode até abordar essas máscaras, encerrar elas em figuras mais humanas, como eu já vi isso sendo feito, mas para mim, assim, eu acho que isso reduz um pouco a perspectiva da metamorfose física, né, que o nosso corpo é capaz de fazer, assim. Eu gosto de trabalhar nesse disforme, nesse estranho, nesse disforme atípico, assim, exótico, né, que elas propõem para a cena.
Eu acho que é basicamente isso. Uma das coisas também que eu gosto de fazer é, como elas são um objeto, uma estrutura plástica, né? Elas naturalmente elas fazem que outras estruturas plásticas do espaço da cena que a gente convencionou como tal comecem a aparecer, né, em função das angulações, do olhar que elas fazem com esses objetos, né. Tem essa questão de elas serem brancas, então, dependendo da luz ou da angulação, uma mesma máscara pode produzir expressões completamente variadas, né? Elas podem trazer uma sensação de ternura, daqui a pouco de sordidez, sei lá. Isso depende muito. É interessante do olho do observador, né? De quem está vendo a cena, porque é muito interessante. A Larvária, ela tem que ter uma narrativa muito, ela tem que estar ancorada numa narrativa muito concreta, né? Por exemplo, o desafio dela pode ser cruzar uma diagonal, né? Mas a força desse impulso físico do ator, né? Junto com essa plasticidade da máscara e junto com os elementos no espaço que começam a conversar com ela, acessam no espectador, né, toda uma sensibilidade, um olhar para o mundo pulsante, vivo das formas, né, muitas vezes assim, acionando, trazendo à tona o universo arquetípico, né, que o observador, que cada pessoa carrega consigo. Eu acho que por enquanto é isso, né? Depois tem que pesquisar. Sim, uma coisa que eu gosto muito é de às vezes retirar a máscara e fazer que só o objeto com o qual ela estava conversando fique na cena, né? Para a gente perceber bem esse mundo fantástico, né? Que é a relação do ator com as formas no espaço. Até breve.